Já, eu creio, há pelo menos 6 anos, tenho comparecido a esta tribuna para manifestar inconformismo em relação a empréstimos do BNDES a países, especialmente da América Latina, pequenos países, não é? Porque o que se verifica é que grandes empreiteiras vêm há algum tempo cooptando governos de países menos desenvolvidos para a realização de grandes obras de infraestrutura mediante financiamento do BNDES e mediante o compromisso do direcionamento dos contratos de execução. Na semana passada, o governo anunciou financiamento para o aeroporto em Gana, na África, mediante empréstimo do BNDES de 174 milhões de dólares. Os aeroportos no Brasil, um caos. O governo privatizando aeroportos por falta de recursos e financia a construção do aeroporto em Gana, na África, com 174 milhões de dólares, taxas de juros subsidiadas do BNDES. É evidente que as grandes empreiteiras fazem a cooptação destes governos e eles acabam concordando, porque as obras geralmente são necessárias e o dinheiro fica garantido. Assim, as empreiteiras fazem os seus acertos com calma, sem pressa, e mediante, inclusive, o apoio dos Ministérios da Indústria e do Comércio e do Itamaraty. Os projetos básicos e executivos usualmente são oferecidos pelas próprias empreiteiras, que também elaboram os orçamentos das obras e criam os editais de licitação com os devidos direcionamentos e facilitações. Alguns dos países contemplados com a benesse são produtores de petróleo e pagam o empréstimo mediante triangulação com a Petrobras, que importa o óleo e paga direto para a empreiteira no Brasil ou em outro país que for incluído. Recentemente, a Transparência Brasil denunciou que estas obras realizadas nesses países afrontam a um acordo celebrado pelo Brasil no sentido de combater a corrupção internacionalmente. Afronta porque esse modelo proporciona a corrupção em países menos desenvolvidos. As facilitações oferecidas em função do empréstimo oferecido pelo BNDES e, evidentemente, se instala um propinoduto nestes países. Enquanto o Brasil anuncia o financiamento de um aeroporto em Gana, os aeroportos brasileiros estão em situação de pré-colapso. Não é uma afirmação da oposição. Segundo o estudo do IPEA, 10 dos principais aeroportos já estão operando acima da capacidade máxima. Eu recordo que um relatório do BNDES de 2009 apontava que dos 20 principais aeroportos brasileiros, 19 apresentam algum tipo de gargalo, pista, pátio ou terminal de passageiros. A exceção é Viracopos. A falta de recursos, conjugada a projetos escassos e planejamento insuficiente, são entraves que nos colocam em situação preocupante no tocante à infraestrutura. Como afirma o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, o governo deveria promover um grande programa de investimento em infraestrutura
com medidas para estimular a iniciativa privada a fazer sua parte, em vez de anunciar planos que são apenas uma colagem de vários projetos individuais. Exemplo, o PAC. O total aplicado no país em infraestrutura é de 2% em relação ao produto interno bruto. Na avaliação de Adriano Pires, para alcançar um patamar confortável, o Brasil precisaria levar esse percentual para 6% do produto interno bruto, portanto, de 2% para 6%. Não podemos contemporizar com o cenário de colapso dos portos, aeroportos, estradas. A redução dos custos de transportes, de energia e de logística para que a produção brasileira tenha mais competitividade é urgente. A média de investimentos em infraestrutura ao longo do governo Lula foi de aproximadamente de 1,8% do produto interno bruto. E como é possível admitir que o Brasil financie obras de infraestrutura em outros países? Os investimentos do BNDES na América Latina, no primeiro mandato do presidente Lula, foram além de 1 bilhão e 410 milhões de dólares. No segundo mandato, alcançaram cerca de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Os aportes financeiros oferecidos pelo BNDES à Venezuela são frequentes e expressivos. Um dos últimos empréstimos foi no valor de 746 milhões de dólares, concedidos para a ampliação do metrô de Caracas. E os metrôs brasileiros estão parados. A ferrovia Norte-Sul está parada. As obras de infraestrutura no país, quase todas elas estão paralisadas. Outra obra que contou com financiamento naquele país foi a hidrelétrica de La Vueltosa. Estão sendo negociados mais 4,3 bilhões para projetos de infraestrutura e de indústria de base do país com o BNDES. Eu disse 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Os financiamentos concedidos pelo BNDES ao Paraguai são igualmente significativos. Uma das últimas operações de peso foi a oferta de financiamento de 1 bilhão para projetos de industrialização naquele país. 1 bilhão de dólares. Não são apenas os países do nosso entorno os beneficiados. Os que mais receberam do BNDES entre 2007 e 2009 são República Dominicana, com 19,9% dos investimentos, o Chile, com 10%, Venezuela, 9,8% e outros países com 4,7%. Em 2009, a Argentina, República Dominicana, Equador, Venezuela e Chile lideram a lista dos tomadores de empréstimos do BNDES. O banco financiou obras do metrô de Santiago. O BNDES está presente no financiamento das hidrelétricas Pinalito, Palomino e Las Placetas, na República Dominicana, do Aqueduto Noroeste e do projeto de sinalização viária de estradas em Santo Domingo. O BNDES está presente na ilha de Fidel Castro. Em 2008, foi autorizada a abertura de linhas de financiamento do banco para Cuba, com recursos de 1 bilhão de dólares a serem aplicados em obras de infraestrutura naquele país. No continente africano, a linha de crédito criada pelo BNDES para obras de infraestrutura em Angola foi de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. O BNDES financia obras de infraestrutura também em Moçambique. A transformação da base aérea de Nacala em aeroporto civil internacional, 80 milhões de dólares. O empréstimo, esse enquadrado numa linha de crédito de 300 milhões de dólares, aberta pelo governo do Brasil para apoiar projetos em Moçambique. O registro surreal. O BNDES vai financiar 814 milhões de dólares para a Venezuela comprar 20 aeronaves Embraer. As aeronaves integrarão a frota da companhia estatal venezuelana Conviasa, disse Hugo Chávez durante seu programa dominical Alô Presidente.
Agradecemos muito à presidente brasileira, Dilma Rousseff, pelo crédito que vai nos dar. Outro registro surreal. Mesmo após o presidente do Equador, Rafael Correia, ameaçar dar um calote no BNDES e expulsar a empreiteira brasileira, o banco analisa uma linha de financiamento no valor de 124,8 milhões de dólares para a construção da hidroelétrica Manduriacu. Registro surreal número 3. O BNDES financia uma polêmica rodovia na Bolívia que se tornou pivô de protestos em todo o país. Além do impacto ambiental, a invasão de áreas indígenas, a estrada facilitaria o transporte da folha de coca. A estrada foi projetada inicialmente para ter 306 quilômetros e foi dividida em 3 partes, sendo que o trecho 2, de 177 quilômetros, atravessaria o território indígena Parque Nacional. A obra, orçada em 415 milhões de dólares, conta com o financiamento de 332 milhões de dólares do BNDES. O confronto aberto entre Evo Morales e grupos indígenas em torno da polêmica estrada ganhou contornos preocupantes. O caso é tão rumoroso que o BNDES se viu compelido a propor um novo contrato para a execução da rodovia. A construtora OAS executa a obra. Senhor presidente, há um bom tempo nós estamos tratando deste assunto. Já encaminhamos ao Tribunal de Contas da União solicitação de auditoria em relação aos contratos celebrados pelo BNDES com outros países, através de empreiteiras brasileiras. Já fizemos ao BNDES, através do Ministério correspondente, o Ministério da Fazenda, os questionamentos através de requerimento de informações. E as informações são, evidentemente, uma fuga ao fato concreto. Essa casa já tentou instalar, o Partido dos Democratas tomou a iniciativa de liderar a coleta de assinaturas para uma CPI do BNDES. Também não foi bem sucedido. Há uma caixa preta que precisa ser arrebentada, para que possamos revelar as razões destes empréstimos, as condições em que eles são celebrados com outros países, o desvio de finalidade de um banco que foi idealizado com objetivos sociais. Evidentemente, com o objetivo da construção de uma infraestrutura competente no país. Mas o S que levou ao final da sigla significa que ele também abriga pretensões de natureza social. Seria melhor que o banco extirpasse da sigla, seria melhor que o governo extirpasse da sigla o S final, porque há muito tempo deixou de ser o banco social e passou a ser um banco de grandes negócios, a favorecer grandes empresários no Brasil e no exterior. No exterior, governos que alimentam grandes empreiteiras na realização de obras, facilitando a propina, já que a empreiteira que leva o benefício do empréstimo obtém o favor da execução da obra, muitas vezes superfaturada. E o Brasil, através do BNDES, estimula a corrupção em nações vizinhas. O suporte legal do banco é o seu estatuto, aprovado pelo Decreto 4.418 de 2002. O parágrafo único do seu artigo 2º permite ao banco não apenas atuar, como também criar subsidiárias no exterior,
nos termos da autorização constante do parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 5.662 de 71. Contudo, o artigo 3º do Estatuto deixa claro que o BNDES tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Isto não tem sido feito. O artigo 9º do Estatuto reitera a atuação do banco no exterior e reza ainda o seguinte: financiar a aquisição de ativos e investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do país. Essa ressalva é muito importante. Financiar e fomentar a exportação de produtos e serviços, inclusive serviços de instalação, compreendidas as despesas realizadas no exterior associadas à exportação. Portanto, a porta está muito aberta, está escancarada para a evasão de recursos fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Recursos que faltam aqui. No item 6º do artigo 9º está escrito: contratar estudos técnicos e prestar apoio técnico e financeiro, inclusive não reembolsável, para estruturação de projetos que promovam o desenvolvimento econômico e social do país ou sua integração à América Latina. Ora, o que se percebe, mediante a farra de investimentos do banco pelo mundo afora, é que as suas permissões estatutárias estão sendo ampliadas sem muita cerimônia, mediante livre interpretação. Destacamos esta relação que diz respeito à integração do Brasil à América Latina. Parece ser um balizador que não autoriza investimentos na África, por exemplo. E o que nós estamos anunciando hoje aqui é um investimento de mais de 140 milhões de dólares na África. Vamos parar por aqui, mas o que se percebe mediante a farra de investimentos é muito grave. O banco poderá alegar que o financiamento do aeroporto de Gana atende à política de incentivo à exportação de serviços e produtos brasileiros. Mas essa é uma questão que deve estar comprovada tecnicamente no processo de concessão do financiamento. E quem autoriza este financiamento? E quem analisa tecnicamente o financiamento, os termos do financiamento? Assim, estando o BNDES sob a supervisão do Ministério da Indústria e Comércio, também está sujeito às fiscalizações e auditorias do Tribunal de Contas da União, que poderá, a qualquer momento ou mediante requisição do Congresso Nacional, realizar diligência, auditoria, para verificar a idoneidade sob o ponto de vista legal e estatutário das atividades do BNDES no exterior. Seria importante agora, senhor presidente, pedir ao Tribunal de Contas da União que se manifeste sobre esse novo empréstimo. Há indícios de irregularidades no empréstimo concedido ao país africano. Há, porque o Estatuto não autoriza. Há uma ressalva que diz respeito ao relacionamento do Brasil com países da América Latina, o que leva o governo a interpretar a seu bel prazer para fazer concessões e oferecer benesses que não são oferecidas aos brasileiros, gerando empregos lá fora, quando poderia gerá-los aqui no nosso país. Mas neste caso, sobretudo, este fato que nos autoriza a vir à tribuna para protestar diz respeito a um novo empréstimo que extrapola os limites da América Latina e chega até a África, exatamente em Gana, para a construção de um aeroporto por 174 milhões de dólares do BNDES.
Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Mais uma vez, protestando contra esse desvio de finalidade. O BNDES não foi criado há tanto tempo para fazer favores a países vizinhos. Antes deles, os nossos interesses. Muito obrigado, senhor.